Amém, amados, graças a Deus. Nós chegamos à mensagem 21, guiados pelo Espírito de Deus. Isso nós precisamos buscar o Senhor, nos entregar ao Senhor, para que o Espírito, que foi mesclado ao nosso Espírito, possa agora permear todo o nosso ser. Que o nosso andar, que o nosso agir, que o nosso falar seja conforme o direcionar do Senhor, o guiar do Senhor. Nessa mensagem 21, nós vamos compartilhar, serão divididos em duas mensagens, compartilhar Romanos 8, onde fala que o Senhor é o Espírito, que Cristo é o Espírito. E cabe a nós agora o desfrutar como Espírito que dá vida a nós. Que possamos agora não mais colocarmos a nossa esperança nos nossos próprios esforços, mas colocarmos a nossa esperança, a nossa vida nas mãos do Senhor, para que o Espírito possa trabalhar em nós. Não é, irmãos, o que fazemos, nós mesmos nós não conseguimos agradar a Deus. Romanos 7, bem no final, nós temos a luta de Paulo, de lutar contra ele mesmo, de ele ver nos seus membros outra lei, guerreando contra a lei de Deus. Vimos que há essas três leis: a lei da morte, a lei do pecado e a lei de Deus. Em Romanos 8, Paulo descobre uma outra lei, que é a lei do Espírito, a lei da vida. Em Romanos 8, Paulo quer nos mostrar que somos filhos de Deus, que temos o Espírito de Deus, que temos o Espírito mesclado, que recebemos o pneuma, o soprar de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Hoje está dentro de nós. O Senhor se mesclou a nós. Em Romanos 8, Paulo nos mostra a importância de desfrutarmos desse Espírito, de comermos o Espírito que nos foi dado. Através desse Espírito, todo o nosso ser, o nosso Espírito, que ganhou vida ao crer no Senhor, ao receber o Senhor. Agora nós estamos no processo desse Espírito que está dentro de nós, começa a trabalhar em nós, a nossa alma, para que no futuro também o nosso corpo se torne um corpo ressurreto. Então esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também não somente o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo se conservará íntegro na manifestação do dia do Senhor Jesus Cristo. E aqui Romanos, só Romanos 7, 25, fala assim, Paulo no 24 ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo aqui agora se liberta dos esforços, se liberta da escravidão de tentar agradar a Deus. E Paulo vê agora uma outra lei, que é a lei do Espírito. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Isto é, eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus. Eu li aqui a palavra, agora eu quero
praticar. Eu ouvi uma mensagem, agora eu quero praticar. Mas aí há outra lei, a lei do pecado, a lei da morte, que me impede de praticar essa palavra que eu li com a minha mente. E Paulo agora mostra que há uma lei, que é a lei do Espírito. O Espírito foi mesclado a nós. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa lei. 8. Agora, pois, há uma libertação aqui. Chega de tentar agradar a Deus em nós mesmos. Chega de tentar cumprir a lei de Deus em nós mesmos, que sempre seremos derrotados, desventurados. Nós não conseguimos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje não estamos mais debaixo dessa escravidão, de querer fazer, de querer agradar, de querer cumprir a lei de Deus. Agora há o Espírito. Cabe a nós nos voltarmos ao Espírito. Nenhuma condenação há. Não há mais condenação. No Espírito não há mais. Fomos salvos da ira. Fomos salvos da condenação. Estamos libertos para invocar o nome do Senhor. Que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora há uma lei, é a lei do Espírito, é a lei da vida, o Espírito mesclado a nós. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que nos impedia de desfrutar o Senhor, o que nos afastava de Deus, através da morte de Jesus, através da carne de Jesus. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Agora estamos libertos. Através de Jesus Cristo, nenhuma condenação há, nenhum peso há, nenhuma escravidão há. Agora nós temos o Espírito mesclado. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Por causa de Jesus. Ele realizou isso por nós. Hoje eu posso desfrutar o Senhor com o rosto desvendado. Paulo fala, com o rosto desvendado. Eu posso contemplar a imagem do Senhor. Eu posso contemplar a glória do Senhor. E estamos sendo transformados de glória em glória. Isso é, através desse acesso do Espírito de Cristo Jesus, que se mesclou ao meu espírito, eu recebo vida, eu recebo o dispensar de Deus, eu recebo a vida de Deus, mas a minha alma vai sendo ganha. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Agora nós andamos segundo o Espírito. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus. Nós somos filhos de Deus. Temos que buscar a realidade de andarmos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora qual lado que nós nos inclinamos? O lado do Espírito? Se colocarmos a mente no Espírito, se exercitarmos o nosso Espírito, o Espírito que nós recebemos, o Espírito que todos os filhos de Deus têm, se nós exercitarmos esse Espírito, se colocarmos a mente no Espírito, mais transformação, mais da vida de Deus, mais Deus se dispensa a nós, mais da realidade de Cristo em nosso espírito. Mas agora, se nós inclinarmos para as coisas da carne, essas coisas da carne, até as coisas boas, o conhecimento do bem e do mal, é a mesma árvore, é o mesmo fruto. Se nós não desfrutarmos o Senhor como Espírito, nós estamos andando segundo a carne. Muitas vezes nós pensamos que carne são só coisas pecaminosas, coisas horríveis. E não é. Os judeus, aqui o livro de Romanos foi escrito para os judeus. Os judeus serviam a Deus. Tinha muita dedicação. Paulo era um deles. Ele pensava que estava servindo a Deus. Então, irmãos, nós temos que ganhar, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, que nós precisamos exercitar o Espírito, se inclinar para as coisas do Espírito, não se inclinar para as coisas da carne, não se inclinar para as coisas do conhecimento do bem e do mal, não se inclinar para a nossa cultura, não se inclinar para o nosso lado bom da nossa alma, mas inclinarmos para o Espírito, usarmos o órgão que o Senhor deu a nós, que é o seu Espírito. Use o Espírito. Tem um hino que fala: meu Espírito possui. É o meu Espírito. Eu preciso tocar no meu Espírito. Ao tocar no Espírito seu, alta vida receberá, que vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. É esse Espírito, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós temos que nos inclinar para esse Espírito, exercitar esse Espírito, nos voltarmos ao Senhor. Aí, irmãos, a vida vai nos transformar. O que fazemos hoje de errado, essa vida, ao exercitar o meu Espírito, essa vida vai ganhando esse nosso erro. Senhor Jesus, amém. Vamos se inclinar para as coisas do Espírito, né? Porque o pendor da carne dá para a morte. Então são filhos, mas esses filhos, eles se inclinam, ele pendura, ele vai para o lado da carne, ele vai para o lado da morte. Aí, irmãos, a vida de Deus não cresce. O Senhor não consegue trabalhar essa vida em nós. Mas o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se inclinarmos para a vida, teremos vida e teremos paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus.
A nossa vida da alma caída é inimizade contra Deus. Há algo dentro de nós que é divino, há algo dentro de nós que é celestial, que é o Espírito. O Espírito que todos aqueles que creem receberam do Senhor. Esse Espírito é intocável. Satanás não toca nesse Espírito. Mas a nossa alma, se nós inclinarmos para as coisas da carne, essa vida intocável que está no seu espírito não terá espaço, não terá caminho para saturar a sua alma, para saturar os 3 aspectos da mente, que é a mente, vontade e emoção. Por isso que nós temos que nos voltar ao Espírito, exercitarmos o nosso Espírito, para ganharmos vida. Vida onde? Na alma. Quanto mais eu toco, mais vida na minha alma. A alma vai sendo saturada com a vida de Deus. Isso leva, irmãos, a vida inteira. Toda a nossa vida. Vamos levar toda a nossa vida para ganharmos a nossa alma. Esse é o objetivo. Ganharmos a nossa alma hoje, para que no futuro possamos ganhar a glória de Deus. Senhor Jesus. Por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne são filhos de Deus, mas se inclinam para as coisas da carne. Se inclinam para as coisas da carne. Não agrada a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Nessa época aqui, existiam pessoas, nós vamos falar um pouco a parte histórica de Romanos, existiam pessoas que estavam influenciando os irmãos, que não eram salvos, eram pessoas incrédulas, não criam em Jesus Cristo. E Paulo aqui escreve para os filhos de Deus. Paulo aqui escreve para aqueles que receberam a vida de Deus. Mas existiam alguns aqui no meio da igreja em Romanos que não criam. Por isso que Paulo agora começa a falar: se de fato o Espírito de Deus está em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, por isso o perdão da carne é inimizade quanto a Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que quer dizer? Que essa pessoa não crê no Senhor. Não é dele. Se você crê, você é do Senhor. Mesmo você não vivendo a realidade, mesmo você não desfrutando da vida, mesmo você não tendo experiência com o Senhor, você continua sendo do Senhor. Deus não vai conseguir terminar essa obra nessa era, mas vai terminar na outra era, no reino milenar. Mas é do Senhor. Aqui tinha algumas pessoas que não eram crentes, não criam no Senhor. Por isso que Paulo fala: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por isso que Paulo dá essa ênfase, de fato. Então aqueles que creem no Senhor têm o Espírito. É do Senhor. Agora a questão é:
deixa o Senhor trabalhar? Você deixa o Senhor trabalhar? Isso já é outra coisa. Mas aqui tinha pessoas que eram incrédulas. Por isso que Paulo fala, escreve: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do Espírito, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isto é, se você crê no Senhor, você recebeu a obra que o Senhor fez por você. Você é do Senhor. Paulo está querendo nos levar aqui para a experiência, para uma vida orgânica com Cristo. Aqueles que não creem estão condenados. A Bíblia, ela foi escrita para aqueles que creem no Senhor. Aqueles que não creem estão condenados. Mas existiam alguns no meio aqui, da igreja em Roma, que não eram cristãos. Eles não criam. Por isso que Paulo fala, se de fato. Aí ele fala, se porém Cristo está em vós, então se você crê, Cristo está em você. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Há algo de dentro de nós que é vida, é o Espírito. E esse Espírito vai ganhar todo o nosso ser. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então eu permito, eu deixo Cristo trabalhar em mim. Eu deixo o operar de Cristo na minha vida hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito habita em nós. O mesmo Espírito habita em nós. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós hoje. Hoje habita em nós o Espírito. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito, é esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Hoje nós temos um corpo mortal, um corpo ainda preso pela lei da gravidade, mas o Espírito é vida. O Espírito está dentro de nós. O Espírito agora está trabalhando, está ganhando a nossa alma, está ganhando a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Naquele dia, na manifestação do Senhor, o nosso corpo será glorificado com Ele em glória. Haverá a manifestação dos filhos de Deus. Mas quem vai se manifestar? Aqueles que foram guiados pelo Espírito hoje, nesta era. Os incrédulos estão condenados. As pessoas que não creem no Senhor estão condenados. Romanos não foi escrito para essas pessoas. Romanos foi escrito para os cristãos, para aqueles que creem. Havia no meio aqui dos irmãos alguns que não criam no Senhor. Eram pessoas incrédulas. Por isso que Paulo fala, se porém Cristo está em vós. Então ele estava escrevendo para quem? Para aqueles que creem. Se você crê, você é dele. Você andando ou não andando no Espírito,
Você sendo ou não sendo guiados pelo Espírito, você continua sendo do Senhor. Tanto é que Deus vai terminar essa obra na outra era, no reino milenar, na grande tribulação. Isso prova o amor de Deus. Isso aí já é misericórdia de Deus. Mas nós devemos deixar o Senhor trabalhar hoje, irmãos. A nossa busca é para sermos vencedores. Nós queremos ser manifestados com Ele em glória. É na manifestação do Senhor. Porque nós temos o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vivificará também, não somente o nosso corpo, mas também o nosso Espírito, que foi salvo ao crer no Senhor. Entrou o Espírito de Deus. Agora começa uma obra que é de transformar a nossa alma. E na manifestação, o nosso corpo também se tornará vida. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, carne não. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte. Se colocarmos a mente nas coisas da carne, é morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, se colocarmos a mente no Espírito, os efeitos, Paulo fala, eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de Deus, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Mas através do Espírito, através do guiar do Espírito, através do trabalhar do Espírito, esses efeitos do corpo são mortificados através do Espírito em nós. Então nós devemos andar no Espírito. Nós temos que buscar viver, andar no Espírito. Temos que exercitar o nosso Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados aqui são filhos maduros. Os ser guiados aqui são filhos maduros. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Hoje nós podemos clamar, Abba, Pai, porque somos filhos. Senhor Jesus, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você crê, você é filho. Você é filho de Deus. E como filho, você tem direito à herança de Deus. Mas para ganhar a herança, você precisa crescer. E para crescer, você precisa do Espírito. Você precisa colocar a mente no Espírito. Abrir o seu ser ao Espírito. Você precisa exercitar o seu Espírito, para que a vida de Deus possa infundir todo o nosso ser. Para que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo estejam íntegros no dia do Senhor. Então o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hoje você está disposto? Você está disposto a sofrer com o Senhor? Você está disposto a negar a sua vida da alma? Você está disposto a colocar a sua mente no Espírito? Tudo isso, irmãos, é vida. Precisa tornar realidade. É para hoje, não é para o futuro. É para hoje. Viver e andar no Espírito é para hoje.
Ser guiados pelo Espírito é para hoje. Nós somos filhos. Nós temos direitos. A herança de Deus. Mas para isso nós precisamos crescer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Nós somos herdeiros. Você é um herdeiro. Mas para herdar, você não pode ser criança. Se você for criança, você não vai herdar. Se você colocar a sua mente na carne, você não vai herdar. Você não herda, não tem como. Você é filho. Você é filho de Deus, mas não está preparado. Você não amadureceu. Nessa era você não amadureceu. Aí você vai precisar de mais um tempo. Vai precisar da grande tribulação para crescer. Mas essa herança Deus quer dar a nós nesta era. Na manifestação do Senhor, nós receberemos louvor, glória e honra. Na manifestação dos filhos de Deus. Pedro não fala isso? Louvor, glória e honra. Na manifestação dos filhos de Deus. Somos filhos. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que nós tornamos herdeiros? Porque com Ele sofremos. Com Ele nós sofremos. Hoje nós negamos a nossa vida da alma. Hoje nós buscamos negar a nós mesmos. Não tenta, irmão, fazer pelos seus esforços. Aqui fala, acabou o esforço. Agora nós temos o Espírito. Nós temos que exercitar o nosso Espírito. Tocar no Espírito. Para ganharmos vida. Se com Ele sofremos. Então, se com o Senhor nós sofremos hoje, também com Ele seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Sermos glorificados. Mas para isso, nós precisamos, com Ele, sofrer em prol da igreja, em prol do seu corpo, negar a nossa vida da alma. Amém, irmãos? Que Deus possa nos guiar mais, sermos guiados pelo Espírito. Que Jesus